Essa é a segunda aula do curso Matemática Quarentena, uma chance para todo mundo aprender matemática útil para o século XXI, feita de uma forma cuidadosa e divertida. E hoje nós vamos falar sobre números inteiros. Agora nós vamos finalmente dar um significado para o que significa multiplicar um número negativo. É diferente de multiplicar um número positivo. Multiplicar um número positivo é simplesmente repetir uma soma. Isso não funciona mais para a gente, porque o número negativo não representa uma quantidade que você pode repetir. Ele não é um número natural. Então a gente precisa de uma outra definição. E para essa extensão, a multiplicação por números inteiros positivos continua igual, nada muda. Só que a soma repetida não faz sentido se n for negativo. E nós ainda vamos querer a propriedade distributiva, a propriedade comutativa e a propriedade associativa para multiplicação. Bom, vamos ver como isso pode ser feito. O que nós vamos fazer agora é o seguinte: supondo que a propriedade associativa, comutativa e distributiva da multiplicação continua válida, qual deve ser a única forma possível para nós definirmos uma multiplicação por um número negativo? Pela nossa definição de multiplicação da última aula, 2 vezes 0 é igual a 0. E, pela nossa definição de oposto de hoje, 1 somado com o oposto de 1 é igual a 0. Então, no lugar do 0, ali do lado esquerdo, eu vou colocar 1 somado com o oposto de 1 e eu vou usar a propriedade distributiva, porque eu quero que ela continue válida. Então, eu vou ter 2 multiplicado por 1, somado com 2 multiplicado por menos 1 é igual a 0. Mas o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, 2 somado com 2 vezes menos 1 é igual a 0. E nesse momento eu vou somar o oposto de 2 dos dois lados. E, bem, esse menos 2 cancela com 2 e nos dá 0. E do lado direito, o menos 2 somado com 0 dá menos 2. E 0 somado com 2 vezes menos 1 é 2 vezes menos 1. Ou seja, 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, o que acabou de acontecer? A gente acabou de ver que a única forma possível de definir 2 multiplicado por menos 1 é dizendo que isso dá menos 2. Qualquer coisa diferente disso, ou nós vamos perder a propriedade associativa, ou a distributiva, ou a comutativa. Nós não queremos perder nenhuma dessas propriedades. Então, supondo que elas continuam válidas, a única forma de definir 2 multiplicado por menos 1 é fazer isso dar menos 2. No geral, teremos que A multiplicado por menos 1 é o oposto de A. Então, por isso, menos 1 multiplicado por menos 1 é o oposto de menos 1. E como nós já vimos, o oposto de menos 1 é 1. Então, essa é a famosa regra de que menos com menos dá mais. E em todos os lugares você vai ver isso como uma coisa posta que você tem que decorar. Para mim, é muito importante que você entenda de onde vem cada um dos detalhes. Todos os passos são muito importantes. Agora você já sabe por que menos com menos dá mais. Nós já vimos como a soma e o oposto interagem. O oposto de uma soma é a soma dos opostos. E quanto ao oposto e à multiplicação? Será que o oposto de uma multiplicação é a multiplicação dos opostos? O oposto de A multiplicado com B é o oposto de A vezes B. Então, o oposto de uma multiplicação não é a multiplicação dos opostos. Veja bem, essa é a regra 1. E no espírito de tudo que nós temos feito até aqui, nós vamos ver uma demonstração de por que isso é verdade. Se eu quero mostrar que o oposto de A multiplicado por B é o oposto de A vezes B, a única coisa que eu preciso fazer é mostrar que esse número, o oposto de A vezes B, satisfaz a definição do oposto de A vezes B. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar A vezes B com o oposto de A vezes B. E, fazendo manipulações, eu vou mostrar que isso tem que dar 0. Bom,
usando primeiro a propriedade distributiva, tá vendo que o B está multiplicando o A e ele também está multiplicando o oposto de A? Então eu posso usar a propriedade distributiva aqui e escrever desse jeito. Eu abro um parênteses e digo A somado com o oposto de A multiplicado por B. Isso é igual ao que está do lado esquerdo? E nesse momento você pode pensar, bom, você colocou em evidência isso? Sim, é a mesma coisa que a propriedade distributiva. E bom, A somado com o oposto de A é igual a zero. Então o que nós temos é zero multiplicado por B. E pela propriedade que a gente viu na última aula, isso tem que dar zero. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que o oposto de A multiplicado por B satisfaz a definição do oposto de A vezes B. E, da mesma forma, a gente tem uma regra 2, que A multiplicado pelo oposto de B é o oposto de A vezes B. Essa regra 2 eu não vou demonstrar aqui, mas eu vou colocar lá na sua lista de exercício. E, olha, a principal característica de um aluno de matemática bem-sucedido, o que vai fazer diferença entre você e aquele aluno que não está conseguindo fazer progresso, é a sua perseverança. É você sentar e fazer os exercícios. Os exercícios vão ser desenhados para você. Eles vão partir de um ponto básico e a dificuldade é crescente. Mas é importante que você persevere. Essa é a característica mais importante nesse momento. Agora, para ilustrar tudo isso que a gente viu, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode fazer uma multiplicação de dois números negativos. Por exemplo, menos 7 multiplicado por menos 3. E bem, o menos 7, o oposto do 7, nós já vimos que pode ser escrito, assim como o oposto de qualquer número, como menos 1 multiplicado por 7. E o menos 3 pode ser escrito como menos 1 multiplicado por 3. Agora, usando a propriedade comutativa, podemos trocar o 7 e esse menos 1 da direita de lugar e ficamos com menos 1 vezes 7 vezes 3. Mas nós também já vimos que menos 1 vezes menos 1 é 1. E bem, 7 vezes 3 é 21. No final das contas, esse é o nosso resultado. 1 vezes 21, 21. Um dos resultados principais da aula de hoje é a famosa regra de sinais. A multiplicação de dois sinais iguais dá um número positivo e a multiplicação de sinais diferentes dá um número negativo. Isso quer dizer que mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com mais dá menos.